Ora bem, enquanto estamos já na hora, e eu vou começar para não perdermos tempo. Entretanto, estão a entrar outras pessoas, mas eu vou aproveitar para vos dar aqui algumas informações. Nós vamos ter então um programa com várias intervenções, portanto vai durar hora e meia, terminará às 11h30. Primeiro vou falar eu muito brevemente, em 10 minutos, sobre o que é este projeto. É um novo projeto para as ecoescolas. Depois a Catarina Gonçalves, também da ABAI, vai fazer uma intervenção de cerca de 20 minutos sobre como fazer uma limpeza de praia. Seguidamente, Sandra Montinho, da DGRM, vai falar sobre monitorização ambiental, lixo marinho e objetivos OSPAR, portanto, depois vão perceber o que é. A ciência cidadã como ferramenta de combate ao lixo marinho vai ser falada pela Filipa Bessa, portanto, às 10h50. E fechamos com o Andreas, mais conhecido pelo Trash Traveler, que vai nos falar como envolver as pessoas, como é que podemos envolver e interessar as pessoas nesta causa do lixo marinho. Portanto, são as pessoas que eu vos falei, que irão hoje estar aqui convosco. Sempre que tenham alguma dúvida, ponham por favor a mão no ar, para nós podermos dar-vos a palavra. E pronto, aqui são as regras habituais. Estamos a gravar a sessão, portanto, se precisarem se não quiserem que a vossa imagem apareça, devem desligar a câmara, mas se não, e sempre que possível, é preferível que a tenham ligada. E se precisarem de fazer alguma questão, se quiserem fazer alguma intervenção, é levantar a mão no ar. Portanto, eu não vou apresentar-me, mas, portanto, coordeno o programa Ecoescolas já desde o ano 2000 e portanto, sou geógrafa e portanto, vou-vos falar aqui da questão do projeto, o que é que pretendemos com este projeto e o que é que o projeto oferece às escolas. A Catarina Gonçalves também depois irá ser apresentada, ela trabalha com a bandeira azul. O Andreas, portanto, que eu penso que conhecem das redes sociais, é alguém muito ativo também nestas questões do lixo marinho. A Filipa Bessa, que é bióloga da Maré, também vai estar connosco. E a Sandra, que também vai falar sobre outros aspectos aqui do programa. Nós iremos apresentando as pessoas à medida que elas vão falando, portanto, só para vos dar uma ideia, eu vou rapidamente falar-vos então do que é este projeto, Amar o Mar. É um dos projetos Ecoescolas este ano, porque no Ecoescolas o importante é precisamente motivar as escolas para concretizar projetos para uma escola mais sustentável. Lançamos por isso vários projetos às escolas, né, e que nesta fase devem estar a ser implementados, portanto, para além dos 7 passos, que podem participar ou não, é de adesão opcional. Isto é o ciclo do programa do Ecoescolas. Isto aqui são os 7 passos que são fundamentais. Tudo o que é projetos é opcional, mas são boas ferramentas para trabalharem os temas, não é? Este ano temos então os passos exteriores, preservar e regenerar como temas do ano. Portanto, este projeto encaixa-se perfeitamente, porque o lixo marinho, como sabem, tem um impacto terrível na biodiversidade. Portanto, logo aí já estamos a trabalhar a biodiversidade, estamos a evitar o lixo marinho e estamos no exterior, estamos também no tema espaços exteriores, para além de outros. Nós temos vários projetos com vários temas a que podem aderir, que eu relembro. Estes todos estão ligados à economia circular. O mais antigo é o depositrão, o verdão, a alimentação, as roupas, etc. Não vou estar aqui a apresentá-los, é só para relembrar que existem outros projetos a que podem aderir. Todos estes estão na área da biodiversidade, como as hortas, a biodiversidade na minha escola, este aqui com o Jardim Zoológico, preservar e regenerar. Estes 2 com o município, que já foram lançados também. O Mar Começa Aqui e Muros Convida. Também ainda estes que são ligados aos 25 anos Ecoescolas, a coreografia e o vídeo. E agora também, mais recentemente, a nível internacional, foi... eu acho que não... Desculpem lá, que eu acho que não partilhei som. Mas também não tem importância, vai só Fiz uma da qualidade aparecer. do ar muito boa também.
A nível internacional, temos também uma série de projetos que são lançados pela FI, e este ano particularmente é o ano da biodiversidade também, e portanto existem várias iniciativas no âmbito da biodiversidade a que também podem aderir com os vossos alunos. Ainda há pouco tempo acabámos de receber mais 2 prémios para Portugal, portanto Portugal tem sido muito ativo e com muitos prémios nestes projetos. Está aqui para vos dizer que acabou de ser lançado uma outra atividade, que é um quiz, é o Gaia Quiz sobre biodiversidade, e portanto têm acesso por aqui, também podem ir às nossas páginas e portanto podem aceder a partir de lá. E começo então agora a falar-vos da Brigada Amar o Mar. A Brigada Amar o Mar surgiu já o ano passado por um desafio do Pingo Doce, que tinha um projeto, o projeto Amar o Mar, e que nos convidou a trabalhar este tema e, portanto, a promessa era, então, este ano, apoiar este projeto que está a ser desenvolvido. Os objetivos são, obviamente, trabalhar a questão dos resíduos, causas e consequências, desenvolver projetos para uma aprendizagem mais ativa, e também induzir estratégias, ou seja, sugerir formas de trabalhar este tema com os vossos alunos. Os destinatários são, obviamente, sempre os alunos, mas podem ter qualquer idade, portanto, não há restrição de grau de ensino. Os elementos do projeto, nós temos, que temos elencados, são... Há um pacote de formação, portanto a formação é o que está a acontecer hoje, mas não só, já vou explicar. Há um kit que vai ser entregue pelo menos a 100 escolas e que devem também para isso fazer esse pedido, e depois o resumo do projeto no final também será premiado. As escolas, o que é que devem então fazer? Devem monitorizar e recolher os resíduos, portanto, devem fazer uma limpeza, idealmente de praia, mas pode ser praia marítima ou praia fluvial. Devem comparar os dados ao longo do tempo, se fizeram mais do que uma, ver se da segunda vez, por exemplo, já existem ou outro tipo de resíduos ou outras circunstâncias. Comunicar o vosso trabalho na escola e não só, e na comunidade, e envolver as pessoas. Este é um tipo de projeto em que, por exemplo, os encarregados de educação estão sempre disponíveis para participar, nomeadamente na limpeza de praia. A formação que vos falava é online, que está a acontecer hoje. Se for necessário, poderemos fazer ainda outra, mas estamos à espera que a pandemia nos deixe ir para o terreno, não é? Portanto, a ideia é também acompanhar algumas daquelas escolas que vão receber o kit. Portanto, das 100, não conseguiremos ir às 100, com certeza, mas vamos tentar estar presentes, pelo menos em alguns locais, em vários pontos do país, e, portanto, e se não conseguirmos estar nós, a ABAI, também vamos tentar que, com outros parceiros, e temos aqui alguns hoje connosco, consigamos acompanhar e também fazer a formação no terreno, que é muito importante, acompanhar essa limpeza. Portanto, na preparação, o que é preciso fazer? É trabalhar, como sempre, em sala de aula e não só, na parte da investigação, não é? De conhecer melhor o tema, depois escolher a praia que vão limpar, pensarem o que é esta questão do lixo marinho, de onde vem, para onde vai, e, portanto, perceberem como é que vai ser feita a monitorização. Depois perceberem também que há uma ficha, o que é que a ficha lá tem, o que é suposto preenchermos naquela ficha, e no final planear a limpeza e monitorização. Esta fase é muito importante porque é com estes dados que depois se candidatam ao kit de praia. Está bem? Já falo mais à frente. Mas esse é sempre um processo de preparação do projeto, como é feito sempre. Na fase seguinte, portanto, é quando entram em ação, não é? Portanto, vão limpar, digamos assim. Portanto, têm que definir o local, delinear pelo menos uma área de 100 metros. Isto é importante para depois poderem extrapolar os vossos resultados, mas para além desses 100 metros, obviamente, depois podem limpar o resto, limpar a praia toda. Isto será só para uma questão de depois contarem os itens e extrapolar esse número para o resto da praia. Recolher, identificar e contabilizar os resíduos.
E depois, finalmente, aqui é os Suspeitos do Costume, portanto, que é um nome que já existe há muito tempo na nossa associação, para um projeto, para este projeto, este nome e há outros também, mas, portanto, no vosso caso, este ano, será aqui, em vez dos Suspeitos, a Brigada Amar o Mar. De resto, a metodologia é semelhante, é encontrar em forma de expor e de comunicar os vossos resultados, tratá-los, se possível, realizar um debate, comunicar, realizar um vídeo, síntese de como é que se passou, o que é que se passou e fazer a vossa própria autoavaliação. O que é que ganham com o projeto? Este é o kit, portanto, o kit é um conjunto de materiais, se quiserem, é? A que podem candidatar-se. Para isso, devem enviar, e se calhar com alguma brevidade, porque não é que sejam atribuídos por ordem de chegada apenas, será também pela qualidade, mas claro que os que chegarem mais cedo melhor, e também porque isto tem que ser planeado já, ou com algum tempo, e devem então, para se candidatar, enviar esta informação. Quando é que pensam limpar a praia? Qual é o dia previsto? Mais ou menos. Podem pôr até várias hipóteses. A hora da maré baixa, porque é muito importante, a Catarina já vai explicar, portanto também deve estar aqui nesta candidatura ao kit. O local, onde é que vão limpar. Quem é que vai, se já contactaram as entidades, este também é outro aspecto importante, creio que a Catarina vai referir, e que, portanto, têm que fazer, porque é obrigado de fazerem isso antes de limpar. Quem vai participar, se é só os alunos ou se há mais gente, se são os encarregados de educação, quantas pessoas é que estão à espera de envolver e como é que estão a pensar depois fazer a análise dos dados. Portanto, no fundo, é uma coisa, não tem que... É o que tinham que planear antes de ir para o terreno, não é? É só enviarem para nós esse planeamento e, portanto, receberão então via postal o kit, que tem estes elementos, um jogo de cartas, uma prancha para escreverem a ficha, luvas, pinças, sacos reutilizáveis, há de ter uma t-shirt e coletes ecoescolas. Então, por último, dizer-vos que depois no fim do ano podem submeter o vosso trabalho a concurso. Para isso devem, aí no final do ano, ter estes elementos, ou submeter estes elementos, como a reportagem fotográfica, ou um vídeo, a grelha de monitorização dos resíduos, o que é que monitorizaram nos tais 100 metros, o painel ou painéis que usaram para comunicar na comunidade e depois uma breve síntese. Pronto, isto será até ao fim do ano, até ao dia 30. Como prémios temos um drone e 250 euros em cartão para os melhores projetos apresentados. E pronto, da minha parte é tudo. Agradeço a vossa atenção. Vou interromper e passar aqui à minha colega Catarina. Já agora apresento a Catarina. A Catarina, portanto, trabalha há vários anos na Associação Bandeira Azul. É socióloga com especialização na área da medicina da saúde, é formadora de educação ambiental e trabalha fundamentalmente com outros, a nível institucional, com a rede, com outros organismos. Para além disto tudo e de ser muito experiente na limpeza de praias, também tem a paixão pela patinagem, é um pormenor, mas fica aqui. Catarina, o palco é teu. Muito obrigada, Margarida. Bom dia a todos. Vou então também partilhar aqui a minha apresentação. Tal como a Margarida falou, portanto, a nossa experiência em termos de programa Bandeira Azul nesta área da limpeza de praia tem o nome de Suspeitos do Costume, isto porque os suspeitos são efetivamente os suspeitos do costume. Não é a atividade principal do programa Bandeira Azul, como devem calcular, portanto é uma ação de educação e sensibilização, uma ação mais pedagógica que pretende explicar as origens, os impactos e as formas de evitar o aparecimento do lixo, quer na praia, quer no meio marinho. Arranjámos já há uns anos esta forma de comunicar e de sensibilizar a comunidade de uma forma
mais simples, vamos dizer assim, explicar o problema e divulgá-lo de uma forma mais ampla também. Portanto, isto é basicamente ciência cidadã, é monitorizar o lixo, pode ser chamado limpeza de praia, mas basicamente nós não fazemos limpeza de praia, não é? O que se pretende aqui não é fazer uma recolha de toneladas de lixo, nós não somos empresas de recolha de lixo, com tratores, etc. Aqui importa perceber exatamente a tipologia do lixo, que tipo de lixo, porque é que ele ocorre e de onde é que ele vem. Para isso, como a Margarida falou há pouco, é extremamente importante perceber o que é o oceano, as funções do oceano, o que é que ele nos dá, o que é que não nos dá. É importante contextualizar o porquê disto ser um problema, ou disto estar a acontecer e ser tratado como poluição do mar, poluição das praias. É preciso perceber este contexto da literacia do oceano. Quando, antes de fazer a limpeza, fazer esta contextualização é muito importante do que é que o oceano nos dá, o que é que nós damos ao oceano, todas estas trocas, transporte, alimento, medicina, turismo, etc. Depois é preciso também perceber todo este fluxo, não é? De onde é que vem a poluição, o lixo e as atividades humanas. Que tudo aquilo que é realizado em terra tem algum impacto, tem muito impacto no mar e na nossa vida, de uma forma geral. É preciso contextualizar isso também, antes de se ir para a praia. E depois a informação e a sensibilização do que é o problema na realidade, como é que está o problema na realidade. Portanto, não existe fora, não se pode deitar fora, vai lá deitar fora o papel, vai lá deitar fora aquilo. Não há fora porque o planeta é só um e é preciso também perceber a dimensão do problema. Não só aquele que se vê e que está à superfície dos oceanos, mas também dar nota de que o que está debaixo dos oceanos é 5 vezes superior àquilo que está a boiar. Portanto, é mesmo um problema grave. E os impactos depois que nem todos são visíveis para nós, que vivemos em cidades, ou que estamos nas escolas, nas empresas, etc. É preciso também mostrar os impactos da poluição do lixo marinho. Que é para depois ir com mais vontade para a praia e perceber a importância que é não só de limpar, mas de não sujar, principalmente, e da dimensão do facto de entrar na cadeia alimentar, etc., toda essa questão de tão grande porte. Portanto, como eu falei, temos um problema que é a poluição que provoca impactos, temos que perceber as origens e temos que dar alternativas de evitar o uso de alguns dos itens, dos objetos que se vão encontrar. E assim chegamos aqui aos suspeitos do costume. O que é preciso fazer? Como a Margarida falou, é muito importante planear antes de nos dirigirmos à praia. Não é só, olha, vamos encontrar-nos ali à hora tal e vamos recolher lixo. Não é bem assim, as coisas têm que ser um bocadinho mais planeadas. Precisamos definir então a praia, se é uma praia costeira, se é uma praia fluvial. Desculpem que eu não consigo ver aqui o ecrã todo. Saber se a praia tem acessos seguros, porque nem sempre uma praia, imaginem se é uma praia que não é com utilização balnear, pode não ter acessos seguros, e se vamos levar crianças, ver a idade das crianças e perceber até que ponto o acesso é seguro. Se tem instalações sanitárias, porque, como sabem, dá sempre vontade de ir fazer um xixizinho, e não convém fazer nas dunas, não é? Perceber as instalações sanitárias, as estruturas que a praia tem, informar a autarquia e os parceiros, as entidades que gerem aquela área pública, quer a autarquia, quer a capitania. Isto porquê? Porque há regras de acesso à praia e de utilização da praia. Se for no verão, as regras são mais apertadas, como devem calcular, até porque as praias estão mais cheias. Mas há regras de segurança até das próprias capitanias, de acordo com a altura do ano. Se for uma praia fluvial,
estas regras. Mantém-se, sendo a autarquia a entidade responsável. Portanto, é sempre bom que estas duas entidades, pelo menos, estejam informadas, pedir as devidas autorizações e, muito provavelmente, até poderão ter algum apoio da parte destas entidades, quer na recolha depois do lixo que forem encontrar e de encaminhá-lo para tratamento ou para reciclagem ou mesmo para incineração. E depois é preciso também avaliar os riscos, os perigos, se for uma área rochosa, se o piso for escorregadio, se houver objetos cortantes, etc. Tudo isto tem que estar mais ou menos previsto. Depois, determinada a data é muito importante também, porque tem a ver com a previsão meteorológica. Não vão para a praia num dia de chuva, porque é completamente impossível, até porque a areia está molhada, é muito mais difícil de recolher lixo, de o identificar, etc. Consultar a tabela de marés, também a Margarida já falou ainda há pouco, é importante, e normalmente as monitorizações do lixo fazem-se na maré baixa, obviamente que é quando a praia está maior e já houve a maré que trouxe o lixo. A variação do utentes de acordo com as estações do ano, era o que eu estava a falar há pouco. Se for no verão, obviamente vocês têm que perceber que a praia está mais cheia e não convém, principalmente nesta altura de Covid, não convém grandes ajuntamentos, até porque também a temperatura não permite que se esteja muito tempo na praia, por causa da exposição solar. Aconselha-se sempre a realizar num período da manhã, nunca mais de 2 horas. Porquê? Além de ser uma atividade fisicamente muito desgastante, muito puxada, porque andar na areia e andar e subir e descer, levantar e baixar, pode parecer que não é difícil, mas ao fim de algumas horas é realmente muito puxado fisicamente. E andar na areia, como vocês sabem, também fisicamente também é puxado. Portanto, convém não alargar a atividade a mais do que 3 horas e escolher sempre um período entre as 10 e as 12, 9, 12, enfim, preferir sempre amanhã. Depois, grupo preferencial intergeracional. Normalmente nós abrimos esta atividade, ou acompanhamos esta atividade com vários grupos. Isto porque é muito importante também no reconhecimento dos objetos que se vão encontrando e também depois na aferição de como evitar a utilização. A discussão é muito importante do ponto de vista de haver várias faixas etárias envolvidas nesta ação. Recomenda-se que as equipas sejam no mínimo 2 pessoas, eu já vou explicar mais à frente o porquê, porque é uma atividade em equipa, não é? Portanto, uma pessoa recolhe e a outra aponta. Quem está a recolher, é difícil estar a recolher e a apontar ao mesmo tempo, tem que lidar com várias coisas na mão, não dá jeito e a progressão depois é muito mais lenta. Levar materiais em quantidade adequada, portanto as luvas, os sacos, tudo aquilo que compõe o kit que a Margarida já falou, vestuário confortável, usar chapéu, sempre chapéu, independentemente de ser inverno, verão, primavera ou outono, protetor solar sempre, seja inverno, verão, outono, etc. E água para hidratar. Estas três questões são muito, muito importantes. Depois, antes mesmo de ir para a praia, perceber como é que querem apresentar os dados, os resultados, de acordo com a metodologia que vão utilizar, se é por número de sacos / voluntários, se é por pesagem, se é o foco em determinados objetos e tipologias e exposição, já vou explicar mais à frente. Portanto, tem que definir antes de ir, para depois poderem ter os objetivos, chegarem aos objetivos que querem. Os tais 100 metros, que a Margarida já falou, portanto os 100 metros longitudinais, não é em largura da praia, portanto, mas se quiserem fazer 1 quilómetro, obviamente poderão fazer 1 quilómetro. Convém é que todos os objetos nestes 100 metros sejam contabilizados.
o 1 quilómetro podem fazê-lo na mesma, pronto, recolher na mesma, não tem esta obrigatoriedade de estar a contabilizar. Mas estes 100 metros é fundamental que sejam sempre, seja sempre a mesma medida. Em relação à ficha, agora, não sei se conseguem ver aqui em baixo, um conjunto de entidades, portanto, a Fundação Oceano Azul, a Agência Portuguesa do Ambiente, a ABAI, a APLM e o GEOTA, acordaram umas fichas de monitorização do lixo para que depois os dados possam ser contabilizados de uma forma mais sistemática e comparáveis, e de maneira a poderem ser utilizados de uma forma mais científica, pronto, vamos chamar-lhe assim. Tem uma primeira ficha, que é a identificação do local, da ação, e uma ficha muito simples que podem fazer e qualquer um de nós pode fazer. Tem outra ficha que é a ficha de nível 1. Aqui já se vai contabilizar algum lixo e alguns materiais, caracterização de alguns materiais, se é plástico, se é papel, se é metal. Depois, o que se aconselha é fazerem a ficha número 2. A ficha número 2 já entra em mais pormenor, o tamanho do plástico que vão encontrar, se é microplástico, se não é, tem uma réguazinha para medir, se levarem a ficha, a própria régua já tem a dimensão, não precisam de levar régua. A tipologia dos vários materiais, se é material sanitário, se é material de pesca, a própria atividade que origina aquele resíduo. Portanto, aconselha-se a usarem esta mais pormenorizada, vamos lhe chamar assim, mais científica, do que a outra mais simples do lado esquerdo, que só indica exatamente a tipologia do material que é encontrado. O que é que acontece? Quando vocês vão para a praia, vocês levam esta ficha, obviamente, para perceber a tipologia dos objetos, mas é muito difícil estarem aqui a apontar objeto a objeto, não é? E o que acontece na prática, e o que nós fazemos é, levamos, e que também está no vosso kit, esta prancha com uma caneta e colocam o objeto que encontram e vão colocando os tracinhos e no final contabilizam, porque se vocês começarem a fazer isto aqui não vai ser prático, porque têm que colocar o número final, aqui será mesmo o número final de itens encontrados. Aqui é a forma mais prática, portanto, um aponta, o outro recolhe. A Margarida já falou, portanto, há de haver uma mochila, o kit, com os sacos de resíduos que são reutilizáveis, portanto, estes sacos não são para deitar fora, estes sacos são para depois despejar e voltar a usar. São sacos transparentes, que são microperfurados, portanto, cai a areia, como vocês veem aqui, cai a areia, fica só mesmo o lixo, dá perfeitamente para perceber o tipo de lixo que se apanha. As luvas também são reutilizáveis, são lavadas e reutilizáveis. A pinça, vem em baixo, as luvas e a pinça, a prancha com a caneta e a lista das fichas dos resíduos. E o que é que vamos recolher? Vamos recolher o lixo marinho, que são resíduos de origem humana, que são deliberadamente ou involuntariamente acabam nos mares e que atualmente constituem grande fonte de poluição marinha, costeira e fluvial. Portanto, e o que é que não se deve recolher? Já falo. Esta fotografia que vocês têm aqui é uma foto tirada por mim, portanto é uma tipologia de praia, é uma praia que não é regularmente limpa, e o que é que acontece? A tipologia de resíduos nesta praia é desta dimensão, portanto são resíduos com alguma dimensão, com volume grande, são cordas, são garrafas, são boias, etc. Portanto, dependendo da tipologia de praia que escolherem. Também pode acontecer vocês escolherem praias que são limpas com alguma frequência, porque têm utilização balnear, e a tipologia do lixo altera-se um bocadinho, não é? E aqui já vamos para o microplástico. Por vezes as pessoas dizem, mas esta praia não está suja. Pois não, porque isto não se vê rapidamente e a olho nu. Temos que olhar com atenção
na linha de maré, este microplástico, portanto, estas bolinhas brancas que vocês veem aqui são pellets, não é areia, e isto, é assim, eu não vos vou dizer para recolherem tudo, mas é importante perceber a dimensão do problema. Os cotonetes, os pedacinhos de plástico que nunca vão conseguir ser recolhidos numa limpeza de praia e que vão ficar e ficar e ficar e ficar. E entrar na cadeia alimentar e todos esses problemas que vocês já sabem. O que é que não se deve recolher? Isto é muito importante também, que é para depois não terem sacos cheios de coisas que não são de contabilizar. Lixo orgânico, restos de comida, não apanhar algas, nem conchas, nem paus, nem partes de animais, nem animais mortos, nem detritos perigosos, atenção, e quando isto acontece, alertar as autoridades. Há praias, como já aconteceu em muitas das nossas monitorizações, que têm seringas, por exemplo, muito importante a criança, jovem, quem quer que seja, não apanhar, apesar de estar de luvas, não apanhar e pedir a um adulto que recolha. Arrojamento de cetáceos, se ocorrer, alertar também as autoridades. As autoridades é a capitania ou a Câmara. Na fase de preparação, portanto, há aqui vários exemplos. Há a preparação que se faz já na praia e há a preparação que se faz em sala de aula, em contexto de sala de aula, dependendo do grupo com quem vão trabalhar. A própria fase da recolha, portanto, cá está, a par, a contabilização, que é feita ou na praia ou depois em sede de sala de aula, porque das duas uma, ou recolhem tudo e depois despejam e vão contar, ou vão contando à medida que vão progredindo na praia. Portanto, há estas duas hipóteses. Recolhem tudo para dentro de um saco e depois despejam e vão separar e contabilizar, ou então na própria praia. Depois há a fase da exposição, não é? Organizar o lixo e de forma a ser exposto para que se perceba, de várias formas, não é? De vários graus de ensino, neste caso é um jardim de infância, que colocou desta forma todos os itens que apanhou. E isto é uma escola secundária já com outro nível de rigor e de exposição. Alguns exemplos de várias tipologias de suspeitos de costume de várias zonas do país. E depois é a fase, que esta fase também é muito importante, que é perceber o que é que se apanhou. E aqui perceber também qual é a nossa responsabilidade no lixo que está na praia. Estas pecinhas que vocês veem aqui, cor de laranja, encontram-se muito em praias com muita utilização balnear. Isto são os travões dos protetores solares de spray. Foi preciso muita investigação até perceber de onde é que vinham estas peças. Mas é realmente uma grande praga nas nossas praias. E cada item tem que ser percebido, tem que ser explicado como é que ele vai parar ali. É deixado ou vem do outro lado? Vem do outro lado, do mar. E se vem do mar, vem por onde? É porque o tratamento das águas residuais e urbanas não está a ser feito como deve ser, ou da própria atividade da pesca, ou, enfim, tem que ser percebido. De todas estas monitorizações que temos feito ao nível há vários anos, levou-nos a esta exposição, a este levantamento e a este gráfico, em que eu vou-vos preparar já para esta situação e que é, eu não posso afirmar que seja 100%, mas 95% das praias portuguesas é este o panorama. Portanto, uma grande percentagem são beatas, que vocês vão encontrar, beatas. Nem todas, ou a grande maioria, não são beatas fumadas na praia, mas são beatas que vêm das sarjetas, dos pluviais urbanos, e que vão para o mar e depois o mar volta a deixá-los na praia. Depois muitas tampas molas de plástico, esponjas, espumas, esferovite, palhinhas, garrafas de plástico, latas, papéis, redes de pesca, armadilhas de pesca,
anzóis, boias, papel, pronto. Estas são mais ou menos as percentagens daquilo que vocês vão encontrar. Depois é preciso também perceber e explicar o impacto, não é, de cada um destes itens e quanto é que isto dura na natureza, no planeta. Uma garrafa d'água são 400 anos, as fibras sintéticas da nossa roupa e que vêm pela máquina de lavar a roupa e vão diretamente para o mar porque não há filtro possível que as segure, é uma prisão perpétua, assim como um balão, assim como os microplásticos que estão nos cosméticos e nas pastas de dentes, um cotonete, 100 anos, uma lata, 200 anos, tudo que é brinquedos e plástico que se vai partindo, 450 anos. Claro que ninguém está cá este tempo todo, mas são estimativas, não é? E que nos assustam bastante. As fraldas, os pensos higiênicos, os tampões, 600 anos, são fibras, não é papel, como às vezes muitas pessoas pensam. Enfim, é muito importante também dar esta perspectiva, quer em exposição, etc. Também poderão focar a vossa monitorização numa ação mais concreta, por exemplo, só de beatas, uma caça à beata, porque é um problema, não é? E é o dos maiores. Ou então, do plástico, só no plástico, que é outro problema grave, e colocá-lo de uma forma expositiva, de forma a impactar a população. E depois sensibilizar, não é? Nós temos este conjunto de postais que sensibiliza para cada item. É os balões, é os cigarros, é os cotonetes, é as garrafas de água, as palhinhas, os sacos de plástico, tudo o que é colocado, por exemplo, na sanita, os medicamentos, os blisters dos medicamentos, os preservativos, o óleo que vai doméstico do lava-loiça, os toalhetes, formas de evitar isto, como é que podemos trocar alguns destes itens que encontramos na praia por outros sem tanto impacto. Eu tinha aqui um filme, eu acho que ainda posso pôr este filme, não posso, Margarida? 2 minutos, Catarina, 2 minutinhos, okay, máximo. É um filme feito com escola. Está por Vou passar à frente, desculpem lá, porque ele não está a passar. Exato. Pronto, não tinha mais nada para vos dizer em relação à monitorização do lixo e a forma como poderão efetuar. Se tiverem dúvidas, estou disponível, estão aqui os meus contactos, mas obviamente a mensagem mais fundamental de todas é que em vez de andarmos aqui a limpar, o mais importante é mesmo não sujar. Portanto, é esta a mensagem que tem que ser sempre passada no final de uma limpeza e aproveitarem este momento de monitorização e de limpeza da praia para usufruírem do local em questão, da praia, é um sítio fantástico, e de todos os benefícios que faz do ponto de vista mental e do ponto de vista da saúde e do convívio. Muito obrigada. Obrigada, Catarina, pela tua excelente intervenção. Passamos de seguida à próxima oradora. Ela é a Sandra Moutinho. Bom dia. Não sei se estão a visualizar, sim. Sim, agora sim. Portanto, a Sandra tem formação em Marketing e Ideologia, é atualmente gestora de projetos na DGRM, é também especialista e responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade Marinho, trabalhando nas áreas de literacia dos oceanos, lixo marinho e branding. Sandra, pode? Bom dia, obrigada. Eu não sou responsável pelo continuar. Departamento de Ambiente e Sustentabilidade, eu trabalho neste departamento, mas sou a pessoa, digamos, que está sempre dedicada ao lixo marinho, em exclusividade. Ok, pedimos desculpa pela intervenção. Não, modo algum. Força, Sandra, tem eu é que não vos mandei uma também? bio como a tempo. Pronto, não tem problema. Força. Muito obrigada. Bom, primeiro que tudo, muito bom dia a todos. Eu estou
entusiasmadíssima. Eu não conhecia sei que existe esta rede, mas não a conheço em detalhe, agora quero conhecer muito melhor. Tenho estado a ver no bate-papo as escolas de todo o país a aparecerem e eu reconheço que é muito, muito, muito entusiasmante. Eu trabalho em lixo marinho desde o final de 2013 e na altura, quando comecei, senti-me muito sozinha, havia muito pouca gente que falasse de lixo marinho. Aliás, quando me convidaram para trabalhar em lixo marinho, eu disse assim, lixo marinho? Bom, ok, vamos a isso. E nestes anos, nestes 6, 7 anos, o que tem acontecido é aquilo que vocês sabem, é um enorme crescer da consciência deste problema, um grande envolvimento e ver-vos aqui, ver esta rede a pegar neste problema, é uma coisa que eu fico emocionada, gosto muito de ver e ainda por cima, muitos parabéns agora pela organização deste projeto, ver que vai ser, que as vossas monitorizações vão seguir as mesmas metodologias que nós usamos profissionalmente, Europa fora, e o importante que isso é para nos trazer mais elementos também, mas também para quando as escolas estiverem a trabalhar este problema, o conhecimento e a capacidade de compreensão do que se passa, da realidade que se passa, através desta metodologia é aumentada e portanto, antes de mais, muitos parabéns e eu quero acompanhar este projeto em detalhe e quero ver os resultados e espero que ele se mantenha durante muito tempo e espero que consigam manter a regularidade e desde já, antes de tudo, queria deixar um desafio muito grande, que é, e isto também é de quem não conhece a rede, mas é muito importante as escolas trocarem a informação e conseguirem olhar para os resultados que vão obter de uma forma integrada, de uma forma global no país e seria muito, muito interessante ver e mesmo durante o avançar dos projetos saberem o que os outros estão a fazer e o que os outros estão a recolher e compararem. E antes de mais, o que vos queria também dizer é que claro que uma grande parte do motivo porque o lixo marinho se transformou numa questão viva na nossa sociedade é porque nós o vemos à nossa volta, e as pessoas sentem, estão na praia e veem cada vez mais lixo, mas claro que há por trás disto um valor muito mais alto, que é a imensa consciência ambiental que todos hoje temos, e o lixo marinho é uma extensão, é uma parte disso, e com toda a razão, porque nós sabemos que realmente o lixo marinho, quando pensamos do ponto de vista de quem trabalha a sustentabilidade dos oceanos, o lixo marinho é um dos principais problemas, é um dos 11 problemas em que nós trabalhamos diretamente, tecnicamente. Há outras várias questões, mas o lixo marinho é um problema fundamental pelos impactos que tem. Quando olhamos na praia, o que estamos a ver do lixo que se acumula na praia, naquele momento aquele lixo está a ter impacto especificamente naquele habitat onde está, mas o que nós sabemos é que o lixo que está na praia, um dia está na praia e outro dia é varrido para o mar e às vezes já veio do mar e depois já de seguir caminho e isto, o que isto significa é que vamos ter lixo que flutua no mar, que vai às vezes atravessa grandes extensões. Alguma parte do lixo que nós recebemos nas costas portuguesas vem de outros sítios, às vezes de outros países. Este lixo que flutua é lixo que vai ser confundido por algumas espécies de animais com comida, porque imaginem um peixe que está cá em baixo e que olha para cima para a superfície da água de onde vê a luz e o que vê são pecinhas, coisinhas brilhantes e vai comer isso. Nós sabemos hoje, da mesma maneira, aves que se alimentam no mar, quando fazemos monitorizações em que abrimos o estômago destas aves, o que vemos muitas vezes é uma quantidade imensa no conteúdo estomacal de aves, de lixo marinho. Há aves, às vezes, que morrem porque já não têm espaço para dentro do seu sistema digestivo para processar os alimentos. Depois, outro problema que temos visto, felizmente, muitas vezes, quer dizer, não, infelizmente muitas vezes, mas que felizmente se vê hoje muito, porque é um grande consciencializador, na nossa opinião,
os mamíferos marinhos que vemos com cordas, com pedaços de plástico que se enfiam na sua cabeça e que acabam por morrer sufocados ou que acabam por viver em condições muito degradadas. Depois, o lixo marinho, que ao mesmo tempo que ocupa grandes extensões e que inclusive diminui a quantidade, pode diminuir a quantidade de circulação de elementos na própria água do oceano. Depois, o lixo que acaba por se acumular no fundo do mar e que pode cobrir extensões enormes. Portanto, o lixo que nós vemos na praia, o lixo que vocês vão monitorizar na praia, tem um significado imenso, não só pelo impacto que tem ali na praia, para as pessoas, mas também para aquele habitat, mas ele tem o que ele significa é muito mais do que isso. Porquê que a monitorização de praia é tão importante? Se calhar fazia mais sentido, iríamos nós, irmos monitorizar o lixo onde ele tem mais impacto, dentro do próprio mar. A verdade é que é muito difícil. O mar tem uma extensão imensa, o mar português tem profundidades de 3.000 e tal metros, portanto não é realizável, e as monitorizações de praia o que fazem é dar-nos informação muito valiosa sobre o que se passa o que se passa nos oceanos. E, portanto, ela tem sempre este valor e nós usamos-la tecnicamente e ao nível das decisões políticas para tomar decisões sobre o impacto que este lixo está a ter, quais são os itens, os suspeitos do costume com que temos de nos preocupar, sobre os quais devemos atuar e, portanto, pode parecer, realmente, quando nós vemos, há bocadinho a Catarina mostrou uma fotografia do fundo do mar, muitas vezes o que isso reproduz é de uma forma, enfim, que se vai alterando um pouco, porque o lixo se vai desfazendo e muito do lixo nós acabamos por não ver quando ele se transforma em microplásticos, mas é um grande problema. Mas o que nós vemos nas praias realmente é aquilo que nos tem de preocupar e temos de ver o que isto representa, isto como o que ele representa. Depois, gostava eu estou a ajustar a minha apresentação em função para não repetir coisas que a Catarina disse. Depois, outra coisa de que vos queria falar é que quando vocês seguirem muito bem estas listas, identificando os itens específicos, porque é que isto é tão relevante? Porque exatamente quando nós sabemos que uma grande parte do lixo que se encontra nas praias são beatas, e nós temos, quando comparamos ao nível europeu, as beatas são muito mais representativas aqui nesta região do sul da Europa, em Portugal, Espanha, do que, por exemplo, no norte da Europa. Obviamente sabemos que há que atuar sobre isso. Significa que é um problema específico e temos de ir aos problemas específicos e esta informação é muito importante. Quando há bocadinho a Catarina estava a falar daquelas pecinhas que se libertam das embalagens dos protetores solares, então se calhar torna-se óbvio que é preciso avisar a indústria também de que aquelas peças, se calhar, talvez possam não estar lá. Será que tem? E então o que é preciso fazer é exatamente isto. Quando pensamos numa lógica, e eu já vi que vocês também trabalham economia circular, o que esta informação que vocês estão a recolher nos vai dar é a capacidade para, a seguir, tentar intervir de uma forma muito direcionada e tentar que alguns destes itens se consiga a sua redução. Porque uma coisa é dizer, é preciso as pessoas não deixarem o pacote de batatas fritas na praia e não deixarem nenhum plástico, não deixarem nenhum resíduo na praia. Isso é perfeitamente óbvio e é uma informação genérica, e se fosse para isso não era preciso ninguém andar a identificar se ficam mais pacotes de batatas fritas ou mais palhinhas. É evidente que é muito importante, quando a fonte é a pessoa que está na praia, quando a fonte do lixo, é evidente que
é muito importante a questão de sensibilização e o vosso projeto tem também essa componente e é muito, muito, muito importante, porque quem estiver, os alunos que estiverem e os adultos que estiverem envolvidos neste projeto têm esta consciência, mas o vosso papel como divulgadores é evidente que é muito, muito importante e por isso apostem fortemente nisso. Mas depois há os outros itens, os outros suspeitos do costume, como vocês lhe chamam, para os quais é preciso chamar a atenção a outros níveis, seja a indústria, seja quem acaba por ser a fonte de libertação destes itens para o ambiente. E, por exemplo, nestes últimos, enfim, com a pandemia de Covid, portanto, nas monitorizações de praia do verão e depois nas do outono, especialmente não foi nas do verão, foi depois nas do outono de 2020, de repente apercebemos de imensa quantidade de máscaras que estavam a surgir, e obviamente o que se percebe é que este problema de repente é um problema muito, muito, muito grande, e é as monitorizações que nos dizem que o problema é maior do que parece, porque nós vemos máscaras na rua, perdidas na rua, mas o que se passa é que neste momento também já vemos muitas máscaras no mar. O problema de outro caso concreto, o problema das palhinhas. Não sei se estão todos a par, mas acabou de sair legislação europeia e agora já também em Portugal, proíbe, que obriga a alteração de vários tipos de utilização de plásticos de utilização única, redução de plásticos de utilização única, substituição por outros. Um dos casos que está a ser, e isto é uma coisa que vai ser faseada, alguns já se sabe, outros é uma coisa mais faseada, mas o caso das palhinhas é um deles. Todos nós já nos confrontamos com estarmos num café, numa esplanada, e dão-nos em vez disso uma palhinha que funciona muito menos bem do que uma palhinha de plástico. Mas a verdade é que nas monitorizações de praia que fazemos há muitos anos, Europa fora, o problema das palhinhas é recorrente, é muito grande, é muito intenso, é um dos principais, é um dos 10 itens que mais aparecem recorrentemente. E, portanto, o que é que isto deu origem a este trabalho? Quando saiu esta legislação, que entrou agora, começou a funcionar agora este ano, quando saiu esta legislação, estavam identificados um conjunto de itens que, a partir do top 10 dos itens mais encontrados nas praias europeias, e isto deu origem à especificação de o que é que tem de ser reduzido, o que é que tem de ser alterado. Chega? Não, não chega, é preciso outros, mas era preciso começar por algum lado, e a verdade é que a legislação teve em conta precisamente esta informação recolhida pelos grupos de monitorização de lixo marinho em praias. E portanto eu estou a dizer isto porque para tornar tão mais claro ainda o quanto estas monitorizações de praia têm um valor imenso para as decisões que tomamos. Depois, outras notas. Eu percebi que várias das escolas envolvidas não são costeiras, estão no interior do país. Já havia uma escola de Serpa, havia outras aqui no bate-papo, conforme foram dizendo bom dia. Não é de todo menos relevante o que se passa longe da costa. Porquê? Porque nós sabemos que todo o lixo marinho acaba na prática por vir transportado, a maior parte das vezes não pelo ar, é muito raro vermos o lixo a voar, mas ele vai canalizado pelos rios, pelas ribeiras, e faz o seu caminho naturalmente com as chuvas, as chuvas encaminham os lixos que estão lá solta para os rios, e dos rios, como sabe, acabam sempre no mar, e portanto os suspeitos, neste caso não os suspeitos, os culpados do costume estão em todo o lado, e o mar e as praias onde acabamos por ir avaliar isto, mas inclusive eu gostava de vos dizer que ao nível europeu nós estamos neste momento, a partir deste ano,
fortalecer mais uma área de monitorização, que é a monitorização do lixo nos rios. Já se faz muito menos do que é preciso, e portanto é uma das áreas que vai avançar agora no plano de ação europeu para os próximos anos. E com isto gostava então de vos dar uma pequena nota sobre o nosso contexto formal, que é a OSPAR. A OSPAR é uma convenção internacional para a poluição dos mares, dos oceanos. Sandra, peço desculpa de interromper. Acabou o meu Só tempo. mais três minutinhos. 3 e minutinhos. mesmo que resumisse de uma forma muito, muito breve. Muito obrigada. E vou resumir, porque eu já disse o essencial do que queria dizer, e realmente a formalidade da OSPAR é mais um contexto, e 3 minutos, sim senhora. A OSPAR é uma convenção que cobre os mares imagina o planeta Terra, com os seus vários oceanos, e depois há várias convenções internacionais que são agrupamentos de países, que cobrem os mares de vários países, e portanto são as convenções regionais. Portugal está inserido no espaço OSPAR, que é o espaço do Atlântico Nordeste, portanto o bocado do Oceano Atlântico, que começa aqui onde nós estamos e que vai por aqui fora, ao longo da costa europeia, até lá acima à Suécia. Bom, é neste contexto que nós trabalhamos não só decisões políticas, como também o trabalho técnico e as monitorizações de praia, que informam depois a União Europeia, são feitas nesse contexto. E, portanto, nós temos um plano de ação para o lixo marinho, que o primeiro foi aprovado em Portugal e para todos em 2014 e terminou agora. Vamos começar o novo plano de ação, e este plano de ação o que tem é um conjunto de ações muito concretas para combate ao lixo marinho, muito, muito concretas. Estamos a falar daquilo que eu vos estive a falar, pegando o problema das beatas, o problema das palhinhas, enfim, é este nível de trabalho que fazemos. A monitorização dos rios, uma coisa nova, o problema das esferovites, outro problema, um problema que está a ser abordado por nós, somos nós que estamos e basicamente o que fazemos é juntar a informação toda que temos, trabalhar com metodologias, com uma metodologia única, esta metodologia que foi adaptada para o vosso trabalho, o que nos permite comparar dados, e este rigor de uma metodologia que se repete e que é igual para todos, é aquilo que nos tem ajudado a dar muita força à informação que temos. Quando nós dizemos há um problema sério com palhinhas, é porque o vemos todos os anos, há 70 praias que estão ao nível europeu, algumas portuguesas que fazem parte desta rede, que reportam todos os anos, várias vezes por ano, trabalhamos esta informação e esta informação adquire o valor que tem precisamente por a metodologia ser repetida. E, portanto, aquilo que vocês estão a fazer neste projeto é uma versão muito próxima e precisamente aquilo que estamos a fazer, portanto tenham em conta e deem-nos feedback daquilo que acontece no projeto, porque para nós tem um valor enorme, mais do que aquela coisa de ver outras pessoas envolvidas, mas o que fazem conta muito para nós como informação real. E, portanto, muito obrigada por este convite. Convidem-me mais vezes, se for preciso, para o que quiserem, ou contactem-me, o que for preciso, e desejo-vos um muito, muito bom trabalho. Muito obrigada, Sandra, pela partilha. Vamos avançar no programa. Vamos avançar para a próxima oradora. Vou só compartilhar aqui uma pequena biografia. Portanto, ela é Filipa Bessa. Ela é bióloga, mestra em Ecologia Marinha e doutorada em Biociências pela Universidade de Coimbra e pela Universidade de Florença. Atualmente é investigadora da Universidade de Coimbra no MAR, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. A sua investigação tem-se focado essencialmente na avaliação dos efeitos das atividades humanas nos ecossistemas marinhos e costeiros, particularmente na poluição por microplásticos. Ela coordena também projetos relacionados com processos inovadores para a detecção e mitigação do lixo marinho,
e da ciência cidadã. Em paralelo, promove iniciativas de comunicação de ciência, exposições fotográficas, palestras e workshops. Bem-vinda, Filipa, e passo a palavra então à Filipa Bessa. Muito obrigada e muito bom dia a todos. Obrigada também por esta introdução tão completa. Eu gostaria de começar por agradecer o convite, é um enorme gosto poder estar aqui hoje convosco e também, enquanto vou partilhando aqui a apresentação, porque sei que já estamos um bocadinho atrasados, e também agradecer e parabenizar por este projeto e por também contemplarem, obviamente, o tema do lixo marinho. Eu aqui vou dar uma perspectiva um bocadinho da ciência, ou seja, da cientista, e de como a relevância destes dados, que também já foi um bocadinho aqui e bastante salientado pela Sandra, a importância dos dados, o contributo que vocês podem dar para várias partes interessadas e vários setores da sociedade, não só para as políticas, para a ciência, para a indústria, todos os setores da sociedade que envolvam as questões do plástico e do lixo marinho beneficiam com os dados que sejam produzidos. Eu sei também, porque estive um bocadinho atenta, que estão aqui várias escolas e alunos de várias idades. Portanto, eu vou tentar que a minha comunicação seja o mais simples possível para conseguir chegar a toda a gente. Eu sei que não é uma tarefa fácil, não vinha preparada para falar para jovens e crianças de várias faixas etárias, mas vou tentar que todos percebam o quão é importante sabermos os dados de lixo marinho que ocorrem no nosso ambiente e como é que a ciência, e neste caso a visão do cientista, pode explicar essa importância. Portanto, a Filipa Bessa é esta senhora que foi criada também por uma jovem ilustradora. Eu trabalho essencialmente nas questões do plástico nos últimos anos, sou bióloga marinha, trabalho nos efeitos dos plásticos nos ecossistemas, ou seja, eu estudo de que forma é que os plásticos, nomeadamente os microplásticos, afetam desde o mexilhão ao tubarão. Neste caso são projetos e trabalhos que eu tenho desenvolvido, ou seja, os efeitos para a sua saúde. E também sou membro da Associação Portuguesa de Lixo Marinho, da APLM, que também já foi aqui referido e conhecem certamente, que tem este papel de comunicar ciência de forma simples e de interagir também com a sociedade e com os jovens, de forma a transformarmos a ciência também em algo muito simples e de sensibilizar para esta problemática. Acho que é fundamental existirem associações como a ABAI, como todas estas ONGs e grupos de trabalho, como a Ecoescolas, que trabalham os temas. E é ótimo que também queiram saber o contributo da ciência com os conceitos, não é? Com aquilo que a ciência produz. Bom, o problema de lixo marinho não é novo para vós e já hoje falámos que é um problema infelizmente global. Também diria que ainda bem que é global e que também não é só de um determinado país e que nós fôssemos, imaginem, os receptores de uma quantidade de lixo produzidos por outros países. E, de facto, é um problema gerado por todos, então é da responsabilidade de todos também a sua resolução. Nós reportamos isso, vocês já devem ter visto certamente imagens de lixo, nomeadamente o plástico. Nós sabemos que o plástico é um dos maiores acumuladores no ambiente. E porquê? A sua característica fundamental é que ela é muito resistente e é muito persistente, e por ser resistente é ótimo para as nossas atividades do dia-a-dia, mas também resiste no ambiente e persiste no ambiente por muitos anos. Não sabemos ainda qual é que será a duração máxima, porque ainda não vivemos muitos anos, ou seja, não conseguimos reportar muitas vezes os 400 anos que dizem que poderá durar um plástico. Nós ainda não vivemos os 400 anos para perceber, não existe plástico há 400 anos para perceber se ele se permanece, mas a perspectiva é que de facto ele seja muito, muito persistente. E existe em todo lado, desde o rio da nossa cidade até à zona mais remota do nosso planeta, como é o Ártico e a Antártida. Imaginem, na Antártida não existem humanos, não habitam pessoas, mas o plástico está lá e as espécies que lá habitam, como os pinguins, por exemplo, estão já neste momento a ingerir plásticos. Portanto, é um problema global. E as projeções, ou seja, a ciência e os cientistas fazem cálculos matemáticos para perceber como é que estas projeções vão se prolongar no tempo. E o que sabemos hoje é que estas imagens, e isto aqui não é uma imagem de ficção científica, ou seja, é real, não é de nenhum filme, não é de animação, não é uma montagem, ela é de facto real, e nós sabemos que hoje as estimativas rondam os 8 milhões de toneladas de plástico que possam chegar aos oceanos.
Mas estes modelos matemáticos desenvolvidos pelos cientistas demonstram que em 2030 poderemos chegar aos 50 milhões de toneladas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a tendência é para aumentar. Não se vê nenhuma perspectiva de as emissões de plástico para os oceanos serem menores. E isto acarreta um grave problema, não é? Temos de inverter esta curva de aumento e temos de trabalhar em conjunto, porque já percebemos que não existe uma solução milagrosa, nós não vamos fazer magia e fazer desaparecer o plástico dos nossos oceanos sem que haja um trabalho de todos, tal como estamos aqui hoje representantes de vários setores que trabalham e que podem, de certa forma, contribuir para a solução. E a maioria, e o mais importante, eu diria, é a sociedade civil, são vocês, são os alunos, são a sociedade em geral que poderá dar um grande passo. E esse passo pode ser também conduzido na ajuda aos próprios cientistas, que é, imaginem que são cientistas e que têm como função saber quanto lixo há no oceano. E se olharmos para este mar de lixo que estamos a ver à vossa frente, percebem que é praticamente impossível nós contarmos o lixo que existe no oceano. Não existem meios, não existem tecnologias atuais que nos consigam fazer este levantamento total. E é por isso que se fazem esses cálculos e esses modelos. No entanto, nós podemos ter uma perspectiva de proximidade daquilo que poderá acontecer no oceano através das monitorizações que lá estão, que são essas contagens reais que precisamos fazer em ambientes mais fáceis, ou seja, nós não podemos ir, ou as escolas não podem ir, de repente, pegar num barco e monitorizar o oceano, é difícil, é muito caro, tal como nós cientistas não conseguimos fazê-lo muitas vezes, ou fazemos em pequenas regiões do planeta. Então, utilizamos como medida aproximada daquilo que poderá estar no oceano as tais monitorizações na praia. E se eu vos mostrar esta imagem, que é uma imagem que nós tiramos com um drone, que nós usamos alguns drones para fazermos assim um primeiro levantamento de lixo, vocês diriam por esta imagem, mas esta praia não parece ter muito lixo, vê-se ali algumas coisas, mas estamos muito longe, não é? É uma perspectiva muito global e muito grosseira daquilo que poderá ocorrer na praia. Mas se eu vos disser, dar uma informação de nesta praia ou nesta imagem existem 300 quilos de lixo, vocês já começam a perceber que já têm mais informação. Ok, nesta imagem aparentemente tinha algum lixo, mas se eu adicionar a informação de 300 quilos, eu já tenho o peso global de lixo que existe nesta praia. Mas continuarmos a adicionar informação, tal como, se eu vos disser e ampliar um bocadinho a imagem, aqui temos 3 alcatruzes de plástico. Alcatruzes são aqueles recipientes que se utilizam na pesca do polvo, não sei se vocês conhecem, mas são muito frequentes nas praias de Portugal. Eu estou a adicionar mais uma informação relevante. Se continuar a aumentar a imagem e disser aqui temos um recipiente de plástico de grandes dimensões, estamos a adicionar cada vez mais informação. E é isto que é relevante para todas as entidades, esta informação detalhada, ou seja, à medida que vamos adicionando mais camadas de informação, estamos, de certa forma, a contribuir para conhecermos melhor a realidade da praia. E aquela imagem distante que nos parecia quase limpa transforma-se depois em centenas e centenas de objetos. Então, porquê é que, assim, de forma muito breve, porquê é que é importante nós irmos monitorizando ao longo do tempo o que é que ocorre na praia? Primeiro porque percebemos as tendências, isto é, se nós hoje formos monitorizar uma praia e daqui a um mês ou um ano formos monitorizar a mesma praia, nós vamos perceber se o lixo está a aumentar, se está a diminuir, se há a composição desse lixo, ou seja, se mudamos o tipo de lixo que está a ocorrer, e nós temos, por exemplo, essa noção agora com a pandemia, começaram a aparecer objetos relacionados com a pandemia, como as máscaras que antigamente não apareciam, portanto isso resulta realmente desta monitorização temporal, ou seja, desta informação que vamos tendo ao longo do tempo, e temos outra informação muito importante, que é a localização, que é nós sabemos onde é que está o lixo e podemos dar essa informação, por exemplo, a uma entidade que queira recolher esse lixo. Portanto, estas são as 3 camadas que os cientistas também gostam de trabalhar ou precisam de saber para atuar com medidas também e de gestão, que é as tendências, a composição e a sua localização. E, de certa forma, nós já temos vindo a fazer isso em Portugal, várias entidades têm dado essas camadas de informação. Nós sabemos, por exemplo, que em Portugal, e não é só um registro da APLM, a própria ABAI e todas as outras ONGs que fazem limpezas de praia sabem que à volta de 80% e às vezes até mais do lixo que encontramos em Portugal nas nossas praias é de plástico,
Também sabemos, pela Fundação Oceano Azul, por exemplo, que uma recolha do ano passado fizeram recolhas de valores altíssimos, de toneladas e toneladas de plástico, e não são as únicas, temos a Brigada do Mar, que fazem recolhas de toneladas de plástico na nossa costa, mas muitas vezes falta essa informação mais detalhada, que só temos acesso a partir dos registros da nossa Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade governamental que tem a cargo estas contagens e que tem feito esses relatórios anuais. No entanto, é sempre limitada no tempo e no espaço, ou seja, fazem um trabalho de monitorização muito detalhado em algumas praias, mas não cobre Portugal inteiro. E é por isso que é importante haver outras formas de obter esta informação. E essas outras formas pode ser através daquela que nós chamamos ciência cidadã, daquela que este projeto Brigada Amar o Mar pretende trazer, que nós também adoraríamos contribuir e ajudar a acompanhar o projeto. Porquê? Porque essa informação vai adicionar essa tal camada que falta em Portugal, ou seja, vai cobrir zonas que não estão estabelecidas, vamos ficar a saber as tendências, a localização do plástico. Então isto é a ciência cidadã, que para nós cientistas, nós definimos tudo e temos conceitos para tudo, não é? Então a ciência cidadã o que é que quer dizer? O que é que de facto é a ciência cidadã? É o envolvimento dos cidadãos, e podem ser todos os cidadãos, não é preciso ser licenciado, não é preciso ter nenhuma formação, na verdade, académica, é preciso ter vontade, acima de tudo, mas que contribuem com o seu tempo, com o seu conhecimento, com as suas ferramentas, com os seus recursos para atividades de investigação científica. Ou seja, aquilo que vocês vão fazer com a recolha, com a contagem dos itens, é ciência, é ajudar o processo dos cientistas na obtenção de conhecimento, e isso é muito válido e muito valioso. Para vos dar nota, e se quiserem até conhecer outros projetos de ciência cidadã, porque hoje em dia temos às vezes falta de ideias, e os alunos e as escolas que nos estão a ouvir podem ter também necessidade de explorar outros projetos de ciência cidadã relacionados com a biodiversidade. Eu convido-vos a visitarem a Rede Portuguesa de Ciência Cidadã, que é um website que tem muitos projetos, que é muito recente, que nós também já estamos envolvidos e que apresenta uma série de projetos de ciência cidadã que se podem envolver. Em particular, venho aqui trazer também um pequeno projeto de ciência cidadã que também poderá ser associado ao vosso projeto, se assim o entenderem, que nós, cientistas na Universidade de Coimbra, com a Associação Portuguesa de Lixo Marinho, para também, digamos, abreviar este contacto entre os dados que vocês produzem e as entidades depois nacionais e internacionais, criámos uma pequena aplicação móvel em que tem uma lista muito mais reduzida do que aquela que até que se calhar vocês irão trabalhar, mas que permite dar uma contagem muito rápida dos itens que mais ocorrem na praia. E isto pode ser feito, eventualmente, deixo como sugestão, em paralelo das vossas campanhas e dos vossos projetos, se assim o entenderem. Porquê? Porque nos dá logo diretamente acesso a essa informação, e esses dados ficam logo nos nossos servidores, e a partir desse momento os cientistas podem começar a trabalhar na estatística, nos dados e essas coisas todas. Portanto, é uma iniciativa paralela, que é através do website. Vocês podem ver aqui alguns exemplos de itens que nós temos nas listas. Nós fizemos esta adaptação da lista ao SPAR porque está desenhada para um utilizador mais comum, então tem apenas os itens que mais ocorrem nas praias, mas é quase como se fosse uma versão simplificada que nos dá esta tal visão global daquilo que poderá ocorrer nas nossas praias. E temos já alguns resultados. Nós temos cerca de 40 mil itens registados na aplicação, e os 10 itens de lixo que mais ocorrem são também aqueles que estão registados nos relatórios das agências nacionais e internacionais, o que quer dizer que também é muito válido para uma caracterização muito rápida. No final de contas, o que importa é que se perceba que a ciência cidadã é sempre útil. A Catarina dizia no início da sua intervenção que, mesmo que se foquem só nas beatas ou nas palhinhas ou num item, ou que estejam interessados em monitorizar uma categoria, toda essa informação, nem que seja uma tampa que recolha numa praia, vai ser útil. Vai ser sempre útil para a ciência e para todos. E eu aqui vou explicar muito rapidamente como é que cada um destes setores pode beneficiar desses dados, ou seja, porque é que é importante esses números, essas contagens para a ciência, para a indústria, para a sociedade civil, ou seja, para nós,
e também para os decisores políticos. Pronto, a ciência, como vos disse anteriormente, só vai poder perceber as origens do lixo e as formas de mitigar se souber quanto é que existe e qual é que é a quantidade de plásticos e de microplásticos que estão na praia. Ou seja, só com essa informação é que nós sabemos se os plásticos vieram do mar, se os plásticos estão associados a algum foco de poluição, a alguma indústria, à urbanização, se são as atividades recreativas nas praias. Portanto, a ciência precisa muito dessa informação para discutir as origens. As políticas públicas, como a Sandra trabalha nessa área e falou muito sobre isso também, a Convenção de OSPAR, os contextos europeus, eles só poderão agir, só poderão recomendar, imaginem, banir determinados itens se nós reportarmos que eles existem no ambiente. Portanto, se eles não forem um problema para o ambiente, a Comissão Europeia, os organismos políticos não poderão atuar. Portanto, essa informação é muito útil para que exista essa tal pressão para que haja uma estratégia de mitigação e de atuação, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional. Portanto, essa informação é a única que vai dar força a que estes movimentos políticos também possam ser desencadeados. A indústria é muitas vezes tida como o mal da fita, porque são eles que produzem o plástico. No entanto, eles estão muito motivados a trabalhar em soluções. E se nós fizermos auditorias das marcas que mais ocorrem nas praias, vocês sabem que essa pressão às marcas acaba por motivar uma ação. Ou seja, a indústria está muito também interessada, e eu falo até de contactos que temos tido também com o setor industrial, em ajudar, em recorrer a tecnologias que possam reciclar mais, em tecnologias que possam converter plásticos que são os tais poluentes, porque nem todos os plásticos são problemáticos, como sabem, não é? Os plásticos de duração longa, aqueles plásticos que nós usamos uma vida inteira no nosso carro ou nos nossos computadores, não são esses que nós vimos na praia a boiar. Portanto, há determinados plásticos que nós temos uma urgência em combater, que são estes que nós encontramos na praia e que são estes que têm que ter uma solução imediata. Portanto, esta informação que vocês vão poder providenciar também às indústrias é útil para eles atuarem, e só essa pressão é que faz com que ela também se dimensione. Houve aqui há uns tempos, vou partilhar convosco, que um diretor de uma grande empresa de indústria disse-me diretamente a mim: nós só vamos mudar, e a indústria consegue sempre encontrar novas soluções, porque a indústria é muito flexível e vão certamente encontrar outras soluções economicamente viáveis. E eles disseram mesmo: nós só precisamos que nos ajudem a descobrir quais é que são as melhores soluções. E, portanto, também, de certa forma, eles nos pedem ajuda para que possamos criar materiais mais sustentáveis. E é esse o futuro da indústria neste setor, é criar materiais mais sustentáveis e prolongar a vida daqueles que são menos duradouros, não é? Ou seja, perceber que no final do dia nós não queremos fugas para o ambiente. Portanto, se existe plástico, ele tem que ser usado de forma responsável. E uma parte muito, muito importante destes dados é que vão permitir que nós os possamos comunicar à sociedade civil, portanto, os mídia, as ONGs, e aqui temos a Bandeira Azul a fazer um trabalho incrível na parte das campanhas e das exposições, o Trash Traveler, que sei que vai falar de seguida, trazer em evidência a quantidade de lixo que recolheu, e portanto só a partir destes dados e desta informação é que se podem gerar notícias, e é que se pode gerar informação, e é que se pode gerar consciencialização. Portanto, estão a ver como de forma, eu espero, simples, consegue perceber porque é que é tão vital terem informação sobre o lixo, ou seja, a informação que vocês estão a trabalhar é de facto essencial para todos. Bem, 2 minutos no máximo. Estou mesmo a terminar, acho que eu tenho mesmo 2 slides, será um por minuto. Quem é que pode fazê-lo? Como eu disse no início, todos. Se utilizarem a metodologia OSPAR mais detalhada, mais científica, se utilizarem uma ficha ou uma aplicação, não interessa. O que interessa é recolher, ou seja, é o fundamental, não é? Deixarmos o ambiente sem os resíduos, e depois reportar. Eu acho que o que falta, talvez às vezes, é esta comunicação também entre todas as entidades, não é? Porque estão muitas entidades a fazer a mesma coisa, a recolher, a contar e a reportar, e deverá haver um local comum, que eu sei que existem essas tentativas, para reportar essa informação e depois trabalhar em sala de aula essas soluções, e convidar também estes setores, porque no final de contas o que vai interessar é ter um ambiente sem o lixo,
recolher e que é mesmo fundamental dar essa informação. Eu também só quero deixar uma nota final, que é agradecer esta oportunidade, deixar também disponível, caso me queiram contactar para algum tipo de informação adicional, e também desejar as maiores felicidades para este projeto. Eu espero que daqui a 1 ano ou 2, quando o projeto terminar, que nos possamos reunir todos e discutir e ver os resultados das escolas e os resultados que vocês obtiveram e partilhar connosco o vosso contributo para a ciência e para o planeta, não é? Muito obrigada. Obrigada, Filipe, pela excelente partilha de informação. Vamos então para o último convidado, o último orador desta sessão. Ele é o Andreas Noé, é mais conhecido como Trash Traveler. Ele é biólogo molecular de formação, veio para Portugal em 2018 para surfar, e entretanto começou a perceber-se que existia outro problema nas praias e portanto começou aqui um envolvimento de cidadãos com parcerias entre ONGs, outras entidades, e começaram a fazer limpezas de praia e a fazer uma recolha do lixo que iam encontrando. Andreas, a palavra é tua. Andreas? Perfeito. Olá. Agora sim. Obrigada. Olá, obrigado. Olá. Ecoescolas, vamos salvar as tartarugas. Olá. Ecoescolas, vamos proteger as baleias. Olá. Ecoescolas, olá aos futuros ambientalistas. Olá. Ecoescolas. Eu sou Andreas, eu estou a aprender português, desculpa meu sotaque. O mundo diz que alemão é muito difícil de aprender, mas eu acho que português é mesmo mais difícil de aprender. Então, eu sou The Trash Traveler, o vigilante do lixo em português. Desde há 4 anos eu moro em Portugal e sou um biólogo molecular. No meu tempo livre eu surfava com minha prancha de lixo todos os dias e aproveitava a natureza. As praias são lindas aqui em Portugal. E uma praia portuguesa, com certeza uma praia portuguesa. E eu limpo a praia portuguesa, com certeza limpo a praia portuguesa. Há tanto plástico no mar, com certeza. O peixe come plástico, com certeza. O peixe come plástico, com certeza. Com certeza acabará na sua mesa. Sim, então eu decidi, antes e depois do surf, aprender só algumas coisas de plástico. E um dia, algo especial aconteceu. E eu vou mostrar essa. Uma baleia veio à superfície do oceano enquanto eu surfava. O nome dela é Maria João. E ela gostou muito das ações, mas ela disse: muito obrigado por limpar algumas peças de plástico, mas preciso de mais ajuda de ti. Posso mostrar uma coisa? Ok, eu estava muito confuso por falar com uma baleia, mas ela tinha a minha atenção. Então, ela convidou-me para saltar para as suas costas para dar um passeio do oceano largo e profundo. Não demorou muito tempo, passamos por uma tartaruga a tentar sair de uma rede de pesca, um tubarão que estava enrolado numa corda. Alguns peixes tentaram comer um saco de plástico. Depois de alguns metros, eu já tinha apanhado tanto plástico no oceano que mal conseguia carregá-lo. Foi uma aventura maluca.
tornamos-nos amigos e a Maria João disse: mais de 8 milhões de toneladas de plástico entram no oceano todos os dias, todos os anos. Não vai desaparecer. Pior ainda, por exemplo, o sal, as ondas e o sol levarão a quebrar o plástico em pedaços minúsculos, chamados microplásticos aqui no meu ukulele. Cada vez que abro a minha boca grande para comer, consegues imaginar quantos microplásticos vão acabar na minha barriga? E os pequenos peixes também podem comer esses microplásticos. Esses peixes são capturados pelos pescadores e trazidos de volta ao teu prato. Quando mais plástico temos, mais plástico entra no oceano e cria um grande problema. Vocês, humanos, produzem e consomem tanto e o ecossistema é que sofre. E então, Maria João começou a cantar. Be shark, don't kill the baby shark. Be clean, don't kill the baby dolphin. Sujar e poluir não adianta. Pensa na baby, diamante. Essa foi a apresentação de Maria João. E Maria João disse-me: Andy, podes me fazer um favor? É bom que tu limpes e estejas atento, mas precisamos que toda a população esteja também atenta a essa questão. Então, eu não tive escolha, eu despedi-me no meu trabalho 2 anos atrás para limpar as praias e no primeiro ano eu só apanhei plástico todos os dias, 1 tonelada, e gravei um filme e cantei uma música sobre o lixo para mostrar no Instagram e redes sociais The Trash Traveler. Mas 1 ano atrás eu decidi que para mudar a consciência, precisamos fazer mais coisas extraordinárias, muito diferentes. Algumas coisas malucas para abrir os olhos das pessoas e para os fazer pensar no assunto também. E acordei e pensei, eu vou caminhar toda a costa de Portugal a pé para apanhar lixo com a comunidade de ONGs e ambientalistas. E agora eu vou mostrar-vos um trailer sobre 2 documentários. Verão 2020. Eu, The Trash Traveler, caminhei cada metro da costa de Portugal. Desde o Rio Minho a caminhar 58 dias seguidos na areia a apanhar plástico pelo caminho. Encontrei-me com crianças e canais de televisão no Porto. Experimentei a solidão ao longo de praias sem fim e até encontrei algumas baleias e golfinhos encalhados. Caminhei pelo cansativo trilho dos pescadores da Costa Vicentina e ao longo do Algarve para terminar a viagem na fronteira com o sul da Espanha. Desafiei os meus limites. 1132 quilômetros, dias com dor no pé, a cochear. Caminhei debaixo de chuva forte, tempestade e calor extremo. Chorei às vezes em silêncio e perguntava-me: por que estou a fazer isto? Tem sido uma aventura cansativa, mas maravilhosa, com o objetivo de mostrar 3 coisas. Primeiro, a mudança acontece quando nos juntamos. Por isso, encontrei-me quase todos os dias com um grupo de pessoas ou ONGs para mostrar o seu trabalho na proteção do oceano. Segundo, não se trata de limpar. Nas praias remotas, encontramos uma triste realidade com pedaços de plástico em cada centímetro.
Recolhemos 1,6 toneladas de plástico, mas isso é apenas uma gota do que poderia ter sido recolhido. É tanto lixo que percebemos que não se trata de limpar, mas sim de sensibilizar e promover a mudança de hábitos. Assim chegamos ao meu terceiro ponto. Mostrei que é possível caminhar pela costa de Portugal com apenas uma garrafa de água reutilizável e não precisei de comprar nenhuma garrafa de plástico. É disso que precisamos para salvar o planeta. Precisamos de recusar utensílios de uso único e reutilizar tudo o que já temos para reduzir a nossa montanha de lixo. E cada vez que saírem de casa, pensem: já enchi a minha garrafa para o dia? Tanto plástico. Mas onde começa o oceano? Vamos ver longe das praias. O projeto de Bathhike. 38 cidades, 1,1 milhões de beatas recolhidas com 600 pessoas. As beatas contêm plástico e toxinas. Às vezes nem percebemos onde o plástico está escondido e qual o impacto das nossas ações. Uma única ação importa: atirar uma beata para o chão. Se muitas pessoas fizerem isso, são milhões de beatas. Apanhar uma beata do chão, se muitos fizerem isso, seriam milhões de beatas. Deixar para apanhar uma beata liga-nos mais à natureza. Depois disso, de cada vez que abrimos os olhos, veremos beatas por toda a parte. E aí começamos a entender que não são apenas beatas, mas também há outro lixo no nosso ambiente. Então começamos a limpeza. Pedimos a outros que se juntem e façam uma limpeza em grupo. E começamos o movimento de novos ambientalistas. Este é um processo de agir apenas uma vez. Repetimos esta ação. E chega a um momento em que percebemos que, se apanharmos uma beata, milhares de outras serão atiradas ao chão novamente. Se apanharmos 1 tonelada de plástico, mas se 8 milhões de toneladas de plástico entrarem no oceano, percebemos que não se trata de limpeza. Mas por que é que eu limpo? Eu uso a limpeza para ligar as pessoas ao meio ambiente. Se amamos alguma coisa, cuidamos dela. E todos concordamos que amamos o nosso planeta. Então, vamos cuidar dela. Então, beatas, beatas, beatas no chão. Beatas, beatas, que confusão. Beatas, beatas, beatas no chão. Vá para o mar, os peixes engolem ou não. Então, se não se trata de limpeza, sobre o que é isto, temos que resolver o problema na sua origem. Nós, como indivíduos, tomamos decisões. Digam não ao saco de plástico, não à linha, não ao copo de plástico. Sim, tragam o vosso próprio. Recusem o plástico sempre que puderem. Assim. Coloquem as frutas num saco de algodão, reutilizem as vossas coisas várias vezes. O que vai acontecer? Uma mudança de mercado a qual supermercados e outras empresas precisam de se ajustar. Isso cria pressão para que os governos façam mudanças e para que as empresas não tenham mais escolha. Temos tanto poder e se formos muitos, criamos um grande impacto. Podemos assinar petições, podemos ir para a rua, podemos conversar, espalhar a mensagem para os outros e vamos cuidar do nosso oceano juntos. Então, como envolver as pessoas? Cada pessoa pode fazer a diferença e com isto criar um movimento. Nós vimos aqui vários exemplos e não se esqueçam de envolver com criatividade, com músicas, vídeos, outras ações e otimismo. Com
ou extraordinário. Pensem diferente. Ok, pensamos diferente. O que vai acontecer este ano? Estas piadas, 1 milhão de piadas, vão formar pirâmides e serão instaladas em várias praias em Portugal e outros eventos, talvez também em escolas. E mais importante, vai ser uma grande e nova aventura de conscienciação. The Plastic Ride. Vou reformar uma bicicleta velha e pedalar por Portugal 3.000 ou 4.000 quilômetros e fazer ações de limpezas todos os dias durante 2 meses, de abril a junho. Do Rio Minho a Sagres, Tavira, Évora, Bragança. Vamos ver. Se vocês quiserem fazer parte desta aventura louca, entrem em contato comigo e veremos se posso pedalar até a vossa localização também. Vamos consciencializar, a palavra é muito difícil, consciencializar juntos. André, temos mesmo que terminar, está bem? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, ok. Terminar, está bem? Muito breve, por favor. Então, vamos contar. Uma começa aqui, na praia, na rua, na praia. Uma começa em ti, com as tuas ações, uma em nosso amigo. Gosto muito, a mudança vai comigo. Demasiado plástico, recusar, reduzir, reutilizar. Demasiado plástico, isso por último, reciclar. Vamos limpar, obrigada a amar o mar. Uau, terminamos. Muito obrigada, Andrés, pela tua disponibilidade e pela tua motivação, que nos deixa todos aqui empenhados e mais motivados. Obrigada a todos. Eu iria agora abrir aqui um pequeno espaço para, se alguém quiser colocar alguma dúvida ou alguma questão, aproveitar que os nossos oradores estão connosco. Quem quiser colocar alguma questão pode levantar a mão. Não sei se... penso que não há questões, pois não, as minhas colegas que me ajudem, mas eu penso que não, pelo menos eu não estou a visualizar nenhuma. Só algumas notas, portanto, solicitava também aqui aos oradores que quem realizou apresentações, que nos pudessem ceder as vossas apresentações para enviar para os participantes, está bem? Vai ser colocado também aqui no chat um link para a confirmação de presença, para que vocês depois possam receber toda esta informação que foi trabalhada e o vosso certificado de participação. E temos aqui um pequeno desafio, mesmo já em jeito de terminar. A Catarina vai só projetar aqui um pequeno desafio. Pedia-vos só que tentassem responder a estas 2, 3 questões muito breves, está bem? Vamos utilizar aqui o Mentimeter. Basta vocês acederem com o vosso telemóvel ou através do vosso computador, está bem? É entrar em www.menti.com, como está a ser projetado, e colocarem o código 23359068. Vamos só aqui ter uma ideia de qual é que era o nosso público-alvo e que tipo de conteúdo é que ficámos a aprender hoje com esta formação online. Portanto, www.menti.com e o código 23359068. Já temos aqui algumas respostas. Podem ir preenchendo, as respostas estão a ser projetadas, mas podem ir ainda respondendo. Portanto, temos maioritariamente aqui a presença de professores, de técnicos do município, outras entidades e outras pessoas de outras áreas. O código está no topo da página. Exato. 23359068. Obrigada, Patrícia.
Vamos só aguardar, temos 23 respostas, ainda temos aqui 83 participantes. Estamos mesmo a terminar. Portanto, maioritariamente professores, alguns técnicos do município e outros representantes de outras entidades. Alguns alunos com 15 anos ou mais de idade também estiveram presentes. Penso que podemos passar à próxima questão para não atrasar muito aqui o programa. Portanto, a próxima pergunta é uma coisa que eu aprendi hoje. Portanto, quem assistiu a esta formação online, pedimos só que nos indiquem uma coisa que tenham aprendido hoje. Portanto, o código é o mesmo, 23359068. Já temos 3 respostas. E vamos começar a projetá-las. Portanto, aprenderam sobre lixo marinho, ciência cidadã, como fazer uma monitorização na praia, amar o mar, identificar o tipo de resíduos, ser ativo para fazer a diferença, tudo juntos conseguimos, como organizar uma limpeza de praia, o lixo é um problema no oceano, conheci projetos inovadores, trabalho em rede, identificar o tipo de resíduos, pequenos gestos mudam o mundo, a comunidade escolar envolvida é enorme. Portanto, espero que tenha sido útil esta sessão. Vamos enviar, entretanto, depois toda a informação sobre as apresentações e o vosso certificado de participação. Para isso, pedia-vos, por favor, que preencham o link que está no bate-papo, no chat, está bem? Para dizerem que estiveram cá. Resta-me agradecer, em nome do programa Ecoescolas, a todos os oradores que se disponibilizaram a estar aqui hoje presentes, a todos os inscritos que tiraram um bocadinho do seu tempo para aprender coisas novas. E estamos disponíveis, qualquer dúvida, qualquer questão, contactem-nos e enviem-nos um e-mail. E muito obrigada pela vossa participação. Se mais ninguém tiver nada a acrescentar, dou por encerrada esta sessão online de apresentação do projeto Brigada Amar o Mar. Muito obrigada a todos e até uma próxima.